Bom dia! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a imunidade inata. Então, nós vamos organizar algumas ideias, né, a respeito dos componentes e dos mecanismos que fazem parte dessa imunidade, que nós conhecemos tão pouco, né, porque acabamos dando uma maior importância para a imunidade adquirida, mas ela é extremamente importante para que a adquirida seja ativada. E essa imunidade, ao contrário do que a maioria das pessoas tem ideia, ela é chamada de inata, não pelo fato de estar presente desde o nascimento, mas pelo fato de que ela é a primeira linha de base, né, a primeira defesa pouco específica, né, pouco direcionada, mas que vai conter grande parte das infecções e vai conter grande parte dos antígenos que entramos em contato, ok? Primeiro nós vamos falar um pouquinho das características, né, dessa imunidade, para depois compararmos com a imunidade inata num outro momento. Então, a imunidade inata, ou considerada também imunidade natural, ela não é específica para o antígeno, e essa discussão a gente já conversou um pouquinho, né, sobre isso, porque essa especificidade ela não é para o antígeno estranho, mas ela é para o antígeno próprio, né, porque essas células são maturadas lá na medula óssea ou são maturadas perifericamente, né, porém, aqui tem os fagócitos, as células dendríticas, né, as células NK, porém, a gente sabe que essa maturação ela se dá para os antígenos próprios apenas, né? Então, ela reconhece os antígenos próprios, passa por aquele processo que nós vimos lá na medula óssea, tá? Então, ela não é específica para o antígeno estranho, ok? Não há necessidade de uma exposição prévia para que ela seja ativada, tá? Então, essa imunidade ela já vai acontecer num primeiro momento, né? Então, ela vai ter função específica de linha de defesa inicial, né? Sua intensidade não varia pelo número de exposições, então não há uma diferença, apesar dela ter amplitudes variadas, ok? A intensidade não vai mudar pelos contatos subsequentes com o mesmo antígeno, isso é bem importante. E, consequentemente, a tudo isso que a gente comentou, ela não apresenta memória, não há proliferação dessas células especificamente em resposta a um antígeno. Portanto, essa memória, né, que nós chamamos de memória imunológica, ela não acontece, ok? Bom, ela é composta por células e por componentes humorais que estão presentes, então, nos líquidos corpóreos, tá? Esses componentes nós vamos ver um pouquinho hoje, são as citocinas, e num outro momento nós vamos falar do sistema complemento, que está aqui representado, né, por algumas proteínas, ok? Um dos principais mecanismos de defesa, então, dessa imunidade é a fagocitose, a gente vai citar alguns deles. Já vimos um pouquinho, né, sobre as formas de ação lá nas células. E nós temos também os mecanismos de defesa mediado por anticorpos, né, que é o que a gente chama de ADCC. Numa outra aula nós falamos sobre eles também quando vimos sobre a NK, né, que seria então a principal célula que faz a ADCC. E como eu comentei com vocês no início, a importância da imunidade inata, em grande parte, tá que ela está ativamente envolvida na resposta adaptativa ou adquirida. Então, nós precisamos que a inata seja ativada para que a adquirida também possa ser ativada e essa imunidade permaneça grande parte da nossa vida. Bom, antes da gente começar a falar, né, dos mecanismos em si, nós temos que ver os componentes. E, apesar de não serem considerados componentes da imunidade propriamente, as barreiras naturais também ajudam, também auxiliam nessa imunidade. Então, a gente pode, né, estudar um pouquinho a respeito delas aqui,
porque vai trazer alguns esclarecimentos pra gente. Uma das principais barreiras naturais que nós temos no nosso corpo é a pele, tá? Independente do indivíduo, né, independente da espécie animal, a pele, ela quando íntegra, né, ela é uma barreira muito importante para a defesa. Tanto quando vocês forem estudar lá nas clínicas, né, a questão das piodermites, né, ou até mesmo das alergias, das dermatites, vocês vão ver que quando há integridade da pele, né, o animal ele tem uma predisposição menor a desenvolver, mesmo que ele tenha padrão genético, mesmo que ele entre em contato com antígenos, ele tem uma predisposição, né, ele tem uma tendência menor a desenvolver reações inflamatórias se essa pele está íntegra. E um dos manejos mais comuns, né, de diminuir, né, esse contato do animal com os alérgenos ambientais, com os antígenos que causam, né, o problema inflamatório na pele, é hidratá-la, né, mantê-la com a sua epiderme bastante adequada, com uma camada espessa ali de ácidos graxos. Então, tudo isso vocês vão correlacionar, né, com a pele sendo, então, uma barreira, um obstáculo para a entrada desses patógenos, ok? Então, na pele, nós podemos classificar, né, a sua função como barreira física, então o fato dela estar íntegra e o fato também dela descamar, né, vai levar embora alguns patógenos que estejam presos nela. Como barreira biológica, porque na pele nós temos micro-organismos, já vou mostrar para vocês alguns detalhes do que a gente já tem publicado, né, a respeito disso. E nós temos algumas substâncias químicas, então eu posso considerar a pele também como uma barreira química que vão impedir ou que vão dificultar a entrada de patógenos. Então, o pH ligeiramente ácido da nossa pele, a produção de alguns ácidos, né, como o ácido lático, a lisozima, que é uma enzima, substâncias relacionadas à secreção sebácea, né, os ácidos graxos insaturados, tá? Então, tudo isso vai dificultar, tudo isso vai ser um componente importante para evitar que os micro-organismos penetrem e possam causar alguma agressão. Mas não são suficientes para comprometer a barreira biológica que eu comentei aqui com vocês com relação aos micro-organismos. Então, eu busquei alguns artigos para mostrar para vocês de que nós temos um grande auxílio aí dos micro-organismos na nossa imunidade, né? Então, hoje, um dos grandes tópicos para se estudar em microbiologia, né, e também em outras áreas do conhecimento, é a microbiota. Então, quais são os micro-organismos que estão presentes no nosso corpo, né, e que fazem com que nós mantemos a nossa homeostasia, a nossa saúde, né? Esse trabalho aqui ele foi publicado recentemente, em 2017, e ele mostra um rastreamento, né, realizado em diversas partes do corpo do animal, né? Então, vejam aí a pele de diversos pontos, né? Desde ali da região auricular, né? Boca, né? O focinho, no caso, a região nasal também, né? Que a gente tá vendo, tá? E outras partes do corpo, perianal, etc., onde há uma variação de micro-organismos e que está relacionado ali com a presença de umidade ou a presença de glândulas sebáceas e que podem, então, fornecer para a gente um padrão de, entre aspas, normalidade, né? Para que a gente possa comparar, por exemplo, quando o animal tem uma alteração em determinado sítio anatômico, né, em determinado local, no caso aqui da pele, em determinado local da pele, para que a gente entenda qual a influência desses micro-organismos nessas patologias, tá? Então, nesse trabalho aqui, ele coletou amostras, né, de diferentes animais, mas da mesma região, né, e todos esses animais eram saudáveis, ok?
E aí ele fez uma padronização, né? Ele fez o que a gente chama de microbioma, né? E ele identificou, né, o padrão de abundância relativa presente em cada um desses locais. E percebam que varia, né? Então, lá da região auricular, né? Da região do pescoço, da região nasal, né? Então, há uma variação grande entre os locais, mas existe um padrão, né, de micro-organismos que estão presentes aí nesses locais, tá? Outros trabalhos também demonstram a mesma coisa. Esse aqui é um pouquinho mais antigo, né, 2014, também mostram pra gente uma variação, né, aqui num formato de gráfico. Então, região perianal, né, região do focinho, da conjuntiva, periocular, né? Então, mostra pra gente aí várias alterações, né, que podem acontecer na presença desses micro-organismos que são tão importantes para estarem presentes nesses locais. E duas são as razões para essa importância. A primeira delas é a questão da competição pelo sítio de ligação, tá? O sítio de ligação, pessoal, é o local onde o patógeno vai se fixar na nossa pele, certo? Então, se eu tenho uma microbiota abundante e adequada para aquele local, não vai haver locais vagos, né, entre aspas, para que esses patógenos possam penetrar, tá? E o segundo ponto que a gente leva em consideração também é a disponibilidade de nutrientes, tá? Então, se eu tenho uma quantidade de nutrientes adequada ali para o micro-organismo da microbiota, eu vou ter, né, o crescimento dessa microbiota saudável. Se falta algum nutriente, se tem alguma alteração nutricional que vai impedir com que ele cresça naquele ambiente, pode ser que um patógeno já não sinta essa necessidade e ele consiga se instalar ali mesmo com essas alterações nutricionais. Então, a gente vai ter uma predisposição, que aqui não é genética, né, e sim nutricional, para o crescimento de patógenos, ok? Isso vale para qualquer local do nosso corpo, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês alguns outros trabalhos, né, relacionados a outros sistemas, que não a pele, mas funciona da mesma maneira, ok? Ó, aqui no gato, né, esse aqui é de 2017, então é o mesmo grupo de pesquisadores, na verdade, né, eles fizeram um gráfico semelhante, então mostra bem, aqui no caso da pele, então a gente tem, ó, o canal auditivo, né, o focinho, a cavidade oral, tá, a região do pescoço, da axila, certo? Então, são locais onde a gente tem, ó, a região interdigital, né, entre os dedos, também tem uma variação bem diferente, por exemplo, da boca, né, da região ali próximo à boca, tá? O que muda também para conjuntiva. E aqui do ladinho, vocês estão vendo essa legenda, né, que vai aparecer em todas as imagens. E nessa legenda, pelas cores, a gente consegue identificar quais são as ordens ou os filos bacterianos. Bom, outra barreira natural são as mucosas, né? As mucosas, pessoal, elas vão variar de acordo com os sistemas, tá? Então, nós temos aí a do trato respiratório, a do trato gastrointestinal, do trato geniturinário, né? Então, a gente vai falar separadamente de cada uma, ok? Bom, no trato respiratório, nós vamos levar em consideração a presença de cílios e muco, né? Principalmente ali na cavidade nasal, onde a grande parte de entrada dos patógenos, né? Então, durante essa passagem do patógeno aqui pela mucosa, a gente já tem retenção de algumas partículas, né? Por isso a importância dos nossos pelos nasais, né? Nós temos a microbiota normal, que vai estar presente em grande abundância na cavidade nasal, mas ela vai diminuindo conforme vai penetrando nas vias aéreas inferiores, né? Então, pulmão, alvéolos pulmonares, eles são teoricamente estéreis. Já vou mostrar para vocês. E nós temos também algumas barreiras mecânicas, tá?
Então, se vocês pensarem hoje, né, no que a gente está vivendo aí da pandemia, a tosse e o espirro é uma forma de você eliminar o patógeno, né? Então, por isso que a gente fala, não cheguem próximos, né, a menos de 1,5 metro das pessoas, né? Protejam a boca e o nariz na hora de tossir, porque a tosse e o espirro ela vai propagar, então, esses micro-organismos no ambiente. Então, se eu tô tossindo, se eu tô espirrando, é uma barreira também, é uma forma de evitar a permanência, né, dos patógenos nessa mucosa respiratória, tá? E essas células que estão presentes nessa mucosa, né, no caso aí são células epiteliais ciliadas, tanto nas vias aéreas como no trato gastrointestinal, elas também ajudam como uma barreira mecânica nesses ambientes. E não podemos esquecer então da microbiota, né? Aqui tá mostrando para vocês um trabalho de 2016, tá, pessoal? Esse trabalho ele foi realizado, foi um trabalho pioneiro, vamos dizer assim, né? E ele foi utilizado em ovelhas, tá? Então ele analisou, né, a variação de bactérias entre dois indivíduos, então aqui o indivíduo A e o indivíduo B, certo? E ele viu que houve uma diferença muito grande, né, entre os segmentos, e aqui no caso foi pulmonar. Então vejam, teoricamente o pulmão é estéril, né? Teoricamente não é para ter micro-organismo ali, mas olha o tanto de micro-organismos que foi encontrado nesse ambiente, né? Que não são patogênicos, que não são considerados patogênicos. Mas algumas classes aqui que vocês vão ver, né? Alguns grupos, como por exemplo aqui Enterobacterialis, Clostridialis, eles também vão ser conhecidos como agentes patogênicos. Então, vai ter algumas espécies aqui dentro desses grupos que vão estar relacionados com doença, tá? Na ovelha A, ele diz aqui embaixo, certo? Que existe, então, um padrão altamente diferenciado, né, de comunidades bacterianas, tá? Enquanto que na ovelha B, esse padrão era semelhante, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, pessoal? Que na A a gente tinha diferença entre os gráficos, então se vocês olharem os 3 gráficos aqui, né? Há diferença, o lado direito e o lado esquerdo, ok? E na ovelha B, essa diferença ela não era tão proeminente, tanto é que os gráficos estão semelhantes, né? Apesar de ter algumas pequenas diferenças, tá? Então, isso vai mudar também de maneira individual, né? De acordo com cada indivíduo, ok? Agora, a mucosa do trato digestivo, né? O que a gente tem ali de principal barreira natural? Nós temos as barreiras químicas, né? Então, a presença da saliva com as suas enzimas e o pH baixo, ok? Vão impedir a entrada de muitos patógenos ou vão impedir que eles se multipliquem, porque muitas vezes a gente ingere um alimento contaminado, né? E nós não vamos ter uma infecção proeminente na boca, mas sim em outros locais do trato digestivo. A microbiota, né? Então, a gente vai ter uma microbiota pouco variada no início, aqui é ao contrário, né, do respiratório. Ela vai tendenciando a ser, entre aspas, neutralizada aqui no estômago, e depois que passa do estômago em direção ao reto, né, a gente tem um aumento aí gradual de micro-organismos. Então, olhando a microbiota, né, das diferentes espécies animais, né, a gente consegue observar que existe uma variação muito importante, né, entre os locais, entre os pontos do organismo, tá? Então, aqui nos suínos, né, a gente vê, ó, o cólon, né, tanto a parte do lúmen como a mucosa, ela tem uma variação, e aqui tem a legendinha, né, das cores, tá, para cada grupo de bactéria. No jejuno e na mucosa, né? Ou melhor, na mucosa do ilho e do jejuno, tá? Também tem variações, certo? Nos bovinos, a mesma coisa, olha o padrão do rumen, olha o padrão do cólon, olha o padrão do ilho, tá? Nas aves, né? A gente tem ali o seco, o duodeno, também foi rastreado, né?
e não apenas nas espécies terrestres, mas também nas marinhas, né, nas que vivem em contato com a água. Então, também foi feito uma análise, né, e mostrou bastante diferença ali no trato gastrointestinal nesses animais, tá? Esse trabalho aqui é um trabalho um pouco mais recente, né, 2018. Ele compara, inclusive, com o ambiente onde esses animais vivem, né? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre sobre esse trabalho, tem aí a referência, né? Ele foi publicado numa revista de nutrição, mas ele fala também dos componentes da microbiota ambiental. E a mucosa geniturinária, né? Na geniturinária, nós vamos ter a barreira química, né, gente? Que é o pH ácido desse ambiente, né? Mais ligeiramente ácido. Uma barreira mecânica, né? Que a gente diz que é o fluxo urinário. Então, quanto maior o fluxo urinário, quanto mais água ingerir, né? Maior a quantidade e volume de urina, maior o fluxo urinário, menos chance de ter um acúmulo de toxinas, né? Um acúmulo de bactérias nesse ambiente e com isso a gente tem uma maior possibilidade de homeostase, né? Se eu bebo menos água, é uma coisa lógica, né? Se eu bebo menos água, eu tenho um fluxo urinário menor, então eu vou ter um padrão, né, de micção menor e, consequentemente, pode ter acúmulo, né, de toxinas, de resíduos. Tanto é que pessoas que têm uma predisposição maior a formar cálculos renais, né, as conhecidas pedras no rim, né, ou pedras na vesícula, tá? Elas são pessoas que têm uma necessidade maior, né, de ingestão de água para fazer com que isso não aconteça. E a predisposição maior também a ter infecções nesse ambiente, certo? Mas nós temos a microbiota normal, né? Então, nesses locais também é diferente um pouco do masculino para o feminino, e aqui vocês vão ver essa comparação nesse trabalho de 2017, né? Então, ele mostra um rastreamento na urina, né? Em particular, né? Já apresenta diferenças aqui do ponto de vista de macho e fêmea. Depois foi feito um swab genital, então olha a diferença, mais gritante ainda, né? E no reto, né? No reto a gente imagina assim, o trato gastrointestinal é o mesmo padrão de bactéria, né? Mas no macho e na fêmea também houve diferenças aí, né? Menores do que no genital, mas também bastante importantes, certo? Esse trabalho ele foi feito comparando então amostras, no caso aqui da urina, tá, gente? Colhidas por cistocentese, ou seja, pela punção direto na bexiga, né? No genital eles coletaram, então, vaginal na fêmea e prepulcial no macho, tá? E do reto normal, dos 20 animais que eles avaliaram, né, saudáveis, todos da espécie canina. Bom, e aí não podemos esquecer também da conjuntiva, né? Então, a conjuntiva também é uma mucosa importante, né? Também é uma mucosa relevante. E nós temos dois aspectos na conjuntiva. O aspecto químico, né? A barreira química com a presença da lisozima, né? Que é uma enzima bem importante que auxilia na contenção de proliferação de micro-organismos baseado na sua destruição, né, na sua capacidade de destruir a camada de peptídeo glicano desses patógenos. E também, pessoal, se vocês pensarem, o fluxo lacrimal, né? Então, quanto mais irritação no meu olho, mais eu vou lacrimejar, certo? Então, esse fluxo lacrimal, que nós podemos chamar de barreira mecânica, ele também ajuda a eliminar, né, alguma coisa, algum patógeno mesmo, né? Ou até alguma substância inócua que possa estar irritando ali aquele local, tá? Do ponto de vista da conjuntiva, né? Nós comentamos ali anteriormente, naqueles trabalhos que analisam a pele, alguns deles mostram também a conjuntiva, as variações que acontecem nesse ambiente. Bom, então,
passada essa visão geral com relação às barreiras naturais, a gente soma, então, ao conhecimento que foi visto na aula anterior sobre as células, né? Então, a gente finaliza a parte de defesa, né, de componente celular, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho dos componentes humorais. E nessa aula de hoje, né, eu vou focar para vocês as citocinas, certo? As citocinas, elas são substâncias químicas, né, produzidas pelas células. O próprio nome já está dizendo. Cito, de célula, sina, de secreção, né? Então, aqui nessa imagem, vocês estão vendo uma bagunça, né, de células e de substâncias e de letrinhas aqui, que estão relacionadas, que estão se comunicando. Então, as citocinas fazem esse papel de comunicação entre as células, ok? Então, tá aqui, ó, o que são proteínas ou glicoproteínas de baixo peso molecular, né? E isso aqui é importante porque quando a gente falou da antigenicidade, né, da capacidade de estimular a resposta imunológica, nós falamos do peso molecular, né? Então, esse baixo peso molecular é importante para dizer assim, olha, as citocinas não são capazes de ativar a resposta imune contra elas não são antígenos, né? Elas são consideradas mais aptenos, estão lembrados disso, né? A gente falou sobre essas duas designações, né? Desses dois conceitos, ok? E essas proteínas ou glicoproteínas, então, elas fazem a comunicação, como eu já havia comentado, entre uma célula e outra, tá? Portanto, elas regulam, elas mediam, né, todas as funções imunológicas. Bom, quais são as características delas mais importantes? A gente vai falar um pouquinho depois de cada uma, né, inicial aqui para a gente conhecer. Elas são produzidas por leucócitos, na sua grande maioria, tá? Mas elas podem ser produzidas por outras células também do meu corpo. Por exemplo, células endoteliais, células do timo, da medula óssea, né? Então, não é só leucócito, tá? Mas os principais, com certeza, são os linfócitos e os monócitos macrófagos. Outra questão importante é que toda citocina vai precisar de um receptor específico numa célula para funcionar. Então, por exemplo, eu sou um macrófago, né? Eu estou liberando uma citocina, a gente vai mostrar os padrões ali de liberação, e essa citocina vai ter que agir na célula vizinha, mas se a célula vizinha não tiver receptor específico para essa citocina, ela não vai conseguir se ligar, né? E com isso ela não vai conseguir exercer a sua função. Então, elas obrigatoriamente precisam desses receptores para que elas possam agir, tá? E essa ligação da citocina com o receptor tem o que a gente chama de alta afinidade, né? Então, elas se ligam com uma maneira específica muito grande, tá? Sendo que uma pequena quantidade de citocina já é suficiente para causar o efeito biológico relacionado a cada uma delas. Bom, então essas citocinas, elas têm algumas propriedades que a gente vai conhecer. Essas propriedades são divididas com relação à ação delas e com relação ao efeito. Com relação à ação, nós temos 4 propriedades, tá? A primeira delas é a ação autócrina, auto próprio, né? Então, quando eu tenho uma produção de citocina e ela é liberada, como vocês estão vendo aqui na imagem, né? Então, eu libero a citocina, ela vai para o meio extracelular e ela é captada pelo receptor da própria célula que produziu ela. Por que eu faço isso? Por qual seria a razão de eu produzir uma citocina, liberar ela para depois usar? Porque tem o receptor aqui, tá, gente? Que eu falei ali atrás, tá? Então, ela vai atuar via receptor. Então, obrigatoriamente tem que ter o receptor ali para que ela possa exercer o seu papel, né? Que ela possa fazer a sinalização correta dentro da célula, tá? Então, aqui a citocina com ação autócrina pode ser comparada, por exemplo, ao fato de vocês chegarem em casa e prepararem o próprio alimento que vocês vão comer, tá? Então, a célula produz a citocina, libera e usa essa mesma citocina que ela produziu. Essa seria uma ação autócrina. Por outro lado, nós temos também a ação parácrina. Parácrina, células
próximas, né? Células localizadas próximas às células que a produziu, tá? Então, eu tenho uma célula que produz uma citocina, libera, e essa citocina vai agir nas células vizinhas que possuam receptores, sempre lembrando do receptor, tá? Essa é a situação mais comum pra gente, que a gente vai observar no nosso organismo com relação às citocinas. Depois a gente vai fazer uma atividade para reconhecer essas ações, tá, pessoal? A gente vai pegar alguns artigos científicos e vai tentar identificar essas ações das citocinas dentro de uma determinada doença, por exemplo. Outra propriedade, né, com relação à ação, é o que nós chamamos de endócrina. Endócrina lembra hormônio, né, e consequentemente lembra uma resposta mais sistêmica. Então, na ação endócrina, é exatamente isso que vai acontecer. A célula vai produzir essa citocina cai na circulação sanguínea e vai agir numa célula distante do local onde ela foi produzida. Lembrando que essa célula tem que ter receptor na sua superfície para aquela citocina, tá? Isso aqui acontece bastante com essas duas citocinas aqui, o TNF e a IL-1, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre elas. E a última propriedade com relação à ação é a indução em cascata, ou ação em cascata, tá? Então, na imagem aqui lateral, vocês estão vendo uma célula T helper, né? Ela está produzindo uma citocina, essa citocina está agindo numa outra célula para que ela produza outra citocina, para agir em outra célula, ou se vocês forem pensar, né, que é a mesma célula agir naquela célula inicial, tá? Para que ela produza outras citocinas. Então, isso daqui é um efeito dominó, né? Um efeito em cascata, ok? E aí vai acontecendo isso com bastante frequência no nosso organismo. Agora, a gente vai ver as propriedades com relação ao efeito que elas causam nas células, tá? Então, nós vamos ter aqui a pleiotropia. Eu já vou explicar para vocês cada uma delas, certo? A redundância, o sinergismo e o antagonismo. Vamos começar pela pleiotropia. Pleiotropia. Citocinas provocam efeitos diferentes quando interagem com diferentes tipos celulares. Então, eu tenho uma célula aqui, o T helper, ele produziu uma citocina aqui específica, né, IL-4, e essa citocina vai agir no linfócito B, no timócito, no mastócito, induzindo efeitos diferentes, né? Então, cada célula vai ter um efeito diferenciado, né? Mas é a mesma citocina. Então, isso é um papel pleiotrópico, né? Essa citocina tem uma capacidade variada de ativação e com efeitos variados também. Então, aqui a propriedade é com relação ao efeito que ela causa, tá? Redundância. Várias citocinas diferentes têm funções iguais. Então, aqui no exemplo, T helper produziu IL-2, IL-4 e IL-5. Mas tanto uma como a outra tem a mesma função sobre uma determinada célula. Então, aqui eu coloquei o exemplo do linfócito B. Tanto a IL-2 como a IL-4 como a IL-5 tem um papel de proliferação desse linfócito B, né? Se faltar a IL-2, tem a IL-4. Se faltar a IL-4, tem a IL-5. Então, essa é a vantagem de eu produzir citocinas que possuam o mesmo papel, né? Se faltar uma citocina, tem a outra. Outra questão importante. Lembram lá que a gente comentou dos receptores, né? Então, pode ser que essa célula aqui tenha receptor para L5, né? Um receptorzinho lá na superfície da célula, mas não tem para L2. Então, vai agir, vai induzir proliferação, independente da citocina que conseguir se ligar ali naquele receptor, tá? Mas lembrando que os receptores são específicos. As duas outras propriedades, né, com relação ao efeito é o sinergismo e o antagonismo.
O próprio nome está dizendo que eles são contrários, né? Então, o sinergismo é a combinação dos efeitos, né? Então, é a soma, tá? Dos efeitos causando um potencial diferenciado na célula, tá? Então, aqui, ó, mais uma vez, T-helper produzindo duas citocinas, L4 e L5. Mas a soma delas, vejam bem que aqui tem um maisinho, né? A soma delas gera um efeito diferenciado lá no linfócito B, né? Se vocês lembrarem no slide anterior, a IL4 sozinha induz proliferação, a IL5 sozinha induz proliferação. Mas a IL4 mais a IL5, então a soma, né, dos fatores vai alterar o produto, ou seja, vai ter um efeito diferente nessa célula, né? Vai induzir a troca de classe para uma imunoglobulina chamada IgE, ok? E é uma das coisas bem importantes que a gente vai ver lá nas alergias depois mais para frente. E o contrário também pode acontecer, que é o antagonismo. Uma citocina inibe o efeito da outra, tá? Então, por exemplo, aqui nós vimos que o T-helper, através da IL4, tem um efeito de proliferação no linfócito B. Mas eu posso bloquear esse efeito, né? Então, vendo aqui essa setinha rosa, né? Através de uma outra citocina, que é o interferon, impedindo que esse linfócito B prolifere, tá? Então, aqui, gente, é o típico padrão TH2 e TH1, ou TH1 e TH2, tá? Então, aqui está representando o exemplo daqueles padrões, né, que nós vamos aprofundar um pouquinho mais hoje, mas que nós já falamos quando citamos os linfócitos T e B, né? Então, no linfócito T tinha lá o padrão TH1 e TH2, tá? Então, eles são opostos, eles são antagônicos, ok? Tranquilo? Então, nós temos 8 propriedades, 4 com relação à ação, 4 com relação ao efeito. Bom, existe padrão de citocinas, tá? Variados, né? A gente vai ver só 2 nesse semestre, que é o TH1 e o TH2. Então, tá aqui representado nessa imagem, né? O TH1 e o TH2. Mas nós temos outros, e isso a gente vai ver com o tempo. Mas se vocês olharem, nós temos uma infinidade de citocinas para cada um deles, né? Obviamente que a gente não vai conhecer todas, tá, pessoal? Teria que ter uma disciplina só sobre citocinas, e isso é nível pós-graduação, né? Não graduação. Mas nós precisamos conhecer algumas, tá? Que são essenciais para a gente saber o efeito. Então, vai ter algumas aqui que a gente vai ver. O interferon, a IL2, TNF, a IL4, né? O TGF, que tá aqui em cima. Então, a gente vai falar de algumas delas, ok? Começando pelo TNF. TNF é a sigla para fator de necrose tumoral. Bom, esse nome já dá uma ideia pra gente que essa citocina vai agir lá, induzindo necrose dos tumores, tá? Mas não é o único papel, aliás, é um dos papéis que essa citocina possui, né? É um dos, tá? Então, a gente vai ver que o padrão de citocinas que produz TNF é um padrão TH1, ou seja, um padrão pró-inflamatório, né? Porque ela vai ser uma citocina que vai auxiliar no processo inflamatório, ó, indução da inflamação, certo? E, inclusive, em alguns casos, ela pode até induzir uma inflamação crônica, né? Aquela inflamação que a gente não, que é indesejada, né? Que a gente comentou na aula passada sobre inflamação que vai causar os efeitos negativos, tá? Então, vamos lá. O TNF ele é produzido por macrófago, mas também por células inflamatórias, como o mastócito. Tem um efeito citotóxico sobre as células tumorais, que é o que a gente está comentando. Nas inflamações crônicas, ele é o responsável por aquele estado de caquexia, que é a perda progressiva de peso, né? Então, em quadros de pacientes com doenças crônicas, tumorais, é muito comum a gente ver que o paciente ele perde muito peso, né? Mesmo que ele esteja se alimentando normalmente. Essa citocina induz a proliferação, a produção de citocinas do padrão TH1. Então, isso aqui é um efeito
em cascata, né? Ou melhor, uma ação em cascata. E ela também aumenta a atividade de NK. Então, quando eu precisar, né, de ter uma defesa antitumoral ou mesmo antiviral, é importante que essa citocina esteja circulando para melhorar a minha resposta frente às células NK, ok? Só que o TNF, pessoal, em quantidades variadas, ele pode ter efeitos bons ou ruins. Então, esses efeitos que eu comentei com vocês são quando ele libera, né, citocinas em pequenas quantidades, tá? Então, ele vai ativar leucócitos, ele vai aumentar a expressão de moléculas de adesão lá no endotélio para que as células possam sair, né? Então, ele é conhecido como uma citocina quimiotática, etc. Se ele tiver uma quantidade maior, mediana, ele já vai começar a causar efeitos mais sistêmicos. Então, ele vai induzir febre lá no hipotálamo, ele vai induzir produção de proteínas de fase aguda, que são indicativos de inflamação lá no meu fígado, e ele vai induzir hematopoiese, né? Ele vai dizer lá para a minha medula óssea que tem que produzir mais células de defesa. E numa quantidade elevada, que é o que eu comentei com vocês para vocês nas inflamações crônicas, essa citocina ela pode estar relacionada com a parada cardíaca, né? Com a formação de tromboembolia e baixa resistência dos vasos sanguíneos e com um processo chamado hipoglicemia, quando a glicose, né, sanguínea, ela fica abaixo do normal, então ela está sendo disponibilizada muito mais rapidamente para as células, mas as células também estão captando mais rapidamente, então eu tenho uma baixa de disponibilidade, né, dessa glicose no meu sangue, tá? Se vocês forem correlacionar isso daqui, por exemplo, com o que está acontecendo agora da pandemia, né? Existe alguns estudos sendo direcionados para essa questão das citocinas, né? Então, os pacientes que estão morrendo por conta de um processo inflamatório exagerado do corpo, né? Que acaba, então, comprometendo a sobrevida desse paciente. Então, esses pacientes morrem de parada cardiovascular, né? E a gente com certeza vai ter o TNF lá envolvido. Eles morrem de doenças tromboembolíticas, tá? E eles têm muita produção, muito processo inflamatório que gera produção de muco, que é o que causa, então, a pneumonia, né? Então, uma das causas, né, uma das consequências ali do estímulo inflamatório é a secreção de muco. Então, ele vai estar envolvido nesse processo inflamatório, ok? Outra citocina importante são as interleucinas, e aqui a gente vai falar da interleucina 1 ou IL-1. A IL-1 ela é produzida por mais células, né? Um pouquinho diferente ali do TNF, então aqui a gente tem macrófago, monócito, linfócito B, célula dendrítica, célula endotelial. E lá naquele início da inflamação que nós comentamos na aula passada, a citocina, a IL-1, ela servia como um papel inicial ali, né, das células endoteliais, liberando o aviso para o endotélio dilatar, tá, gente? Então, a IL-1, ela está envolvida ali naquele processo também. Ela tem uma ação coestimulatória, ou seja, ela auxilia na ativação de linfócitos T helper, ela auxilia na expansão clonal, na proliferação de linfócitos B, ela também aumenta a atividade de células NK, então ela tem um efeito redundante aqui, né, com relação ao TNF. Ela aumenta também as moléculas de adesão no endotélio, ela faz quimiotaxia de neutrófilo e macrófago, ela também induz a produção de proteínas de fase aguda no fígado e ela também induz febre no hipotálamo. Olha lá, alguns efeitos redundantes que nós havíamos visto também para o TNF. Então, aqui tem a L1, né? Essa figura foi retirada dessa revista, Nature Reviews Rheumatology, né? Porque a IL-1 é muito estudada nas doenças reumáticas, ok? Nas doenças sistêmicas, né? Várias citocinas, ou melhor, várias células podem produzi-la. Então, daqui, ó, neutrófilo, monócito, linfócito T helper, né? Até os osteoclastos lá dos nossos ossos, tá?
e elas podem agir em diferentes locais também. Lembram lá que a gente comentou? A pleiotropia, né? Então, na cartilagem, ela pode estar relacionada no osso, né? Na reconstituição óssea, tá? Na aterosclerose, né? Na indução de febre, na diabetes, como, por exemplo, induzindo apoptose nas células beta do pâncreas. Então, todos esses efeitos da IL-1 também fazem com que essa citocina seja caracterizada num padrão TH1, um padrão pró-inflamatório. Outra citocina é a IL-6, interleucina 6. A IL-6, pessoal, ela já tem uma diferencinha aqui, né? Ela é produzida por monócitos, macrófagos, medula óssea, mas ela é produzida por células do padrão TH2. Então, a gente vai deduzir, né, que ela pode ser, então, uma citocina mais TH2, esse H não ficou legal, mais TH2 do que TH1, tá? Mas se vocês forem olhar aqui, elas também induzem proteínas de fase aguda lá no fígado, tá? Elas também inibem o crescimento de algumas células tumorais, como nós vimos lá para IL-1. Então, elas tanto têm um padrão anti-inflamatório como pró-inflamatório. Vai depender da quantidade, tá? De IL-6 e a célula-alvo, né? Que ela vai atuar, tá? Então, a gente diz que ela tem um papel ambíguo na imunidade, né? Em alguns momentos ela trabalha num perfil mais TH2, aqui dá para perceber também o perfil TH2, ó, ela induz a diferenciação de linfócito B em plasmócito, então isso daqui também é perfil TH2, mas ela também está relacionada aqui, né, com o padrão TH1, tá? No meu mestrado eu estudei essa citocina e no meu caso, no estudo que eu realizei, ela induzia um crescimento maior fúngico, né? E dificultava a fagocitose de macrófagos frente a esse fungo. Então, ela tinha um papel mais TH2 do que TH1, né? Mas em várias doenças a gente ouve falar também da IL-6 atuando num perfil mais pró-inflamatório, tá bom? Olha só essa figurinha, gente. Aqui eles falam ou da redundância ou do sinergismo entre as três citocinas que nós acabamos de ver, tá? O TNF, o L1 e a L6. Então, agindo em diferentes órgãos, no fígado, na medula óssea, no hipotálamo, no tecido muscular ou adiposo e nas células dendríticas. E tendo também efeitos diferentes, né? Tendo ali ações redundantes, ou melhor, efeitos redundantes, né? E ações variadas de acordo com as células. Então, a pleiotropia, a redundância, elas também aparecem aqui. Outra citocina é a IL-2. A IL-2, ela é considerada uma citocina do padrão TH0. Por que TH0? Porque ela não é nem pró-inflamatória nem anti-inflamatória. Então, ela fica apenas no sentido de proliferação. Se vocês olharem ali na figurinha, proliferação. Se vocês olharem aí na figura, tá? O que vocês vão ver? Que ela está ativando proliferação de várias células. Ela está ativando proliferação de linfócitos T, ela está ativando proliferação de linfócitos B e ela está ativando proliferação de células NK. Então, ela não tem um perfil TH1 nem TH2, né? Ela fica apenas num processo de estimular a proliferação, tá? Então, ela é considerada uma citocina do padrão TH0, né? Indiferenciada, ok? Interferon, ou interferon, né? O interferon, gente, ele já tem um perfil mais TH1. Por quê? Porque ele já está envolvida, por exemplo, com o aumento da resposta celular, ó, ativação macrofágica aumentada, aumento da fagocitose, né, da atividade de macrófagos, tá?
desenvolvimento de células do padrão TH1, então já dá uma ideia pra gente, aumento da expressão de moléculas de MHC, aumento da apresentação de antígenos, então tudo isso é uma resposta inflamatória, certo? Portanto, é uma citocina do perfil ou padrão TH1. Outra coisa importante dessa citocina TH1, dessa citocina interferon, é que ela tem um efeito antiviral. Então, toda vez que nós temos uma infecção viral, o vírus ele tem obrigatoriamente que entrar na célula. Então, vocês estão vendo aqui na animação, né? Ele vai entrar na célula, ele vai injetar seu material genético. E essa célula que está infectada, ela vai liberar a citocina. Essa citocina vai agir nos receptores das células vizinhas, que ainda não estavam infectadas, e vai estimular essa célula a produzir proteínas que protejam da infecção. Então, vejam aqui, ó, produziu interferon, né? Esse interferon atuou numa célula vizinha, essa célula ainda não estava infectada, produziu uma molécula, uma enzima, que neutralizou o efeito viral, né? Neutralizou a infecção viral. Então, isso daqui acontece na maioria dos casos de infecção viral. O problema é, né, e vocês já devem estar pensando assim, tá, então se isso realmente é eficaz, nós não deveríamos ter infecções virais. O problema é que o vírus, gente, uma vez que ele entra na célula, ele se multiplica em milhões de cópias, né? Então, esse efeito do interferon antiviral, ele é um efeito extremamente provisório, né? Ele é um efeito muito pequeno perto da amplitude dos vírus que se proliferam dentro das nossas células, tá? Então, libera um pouco do interferon, o interferon ajuda nessa infecção viral nas células vizinhas, mas isso não dura muito tempo. Então, para algumas doenças, funciona, né, melhor, que tá relacionado com o retardo da evolução da doença, e se a gente for pensar no coronavírus, né, já que a gente está falando tanto dessa infecção, ele tem um período de incubação longo, então isso também pode estar relacionado a esse efeito do interferon, né? Mas para algumas doenças não há muita eficácia, vamos dizer assim, tá? Outra citocina é a IL-4. A IL-4, gente, ela já tem um efeito mais para o padrão TH2, tá? Por quê? Porque ela vai estar relacionada, por exemplo, com produção de anticorpos. E se a gente está falando de produção de anticorpo, a gente está falando de resposta imune humoral, lá na imunidade adquirida, né? Ela inibe a ativação do macrófago, olha aqui, né? Está bloqueando a ativação dele. Então, se ela está bloqueando, ela está impedindo que esse macrófago haja no processo inflamatório. Ela está ajudando no desenvolvimento de células do padrão TH2. Então, ela tem um perfil mais anti-inflamatório, né? Do que pró-inflamatório. E o TGF-beta, que é a última citocina que nós vamos ver, tá? Por enquanto, né? Porque tem muitas outras. O TGF-beta, que significa fator de crescimento, né? De células, tá? Esse TGF-beta, ele também age num perfil mais TH2, tá? Por quê? Se vocês olharem aqui nos quadrinhos, ele está fazendo um processo mais de supressão, ó, supressão da maturação, supressão da ativação das células NK, supressão da produção de radicais livres, né? Diminuição de migração, de maturação, de produção de citocinas, indução de apoptose, isso daqui é um perfil anti-inflamatório, diminuição da citotoxicidade nas células NK, diminuição na produção de interferon. Então, tudo mais voltado para um aspecto negativo, né? Ou supressor, tá? E aí a gente caracteriza, então, como citocinas do padrão TH2, certo? Então, pessoal, são muitas citocinas. Obviamente que eu coloquei aqui para vocês as mais imprescindíveis para vocês conhecerem agora, tá? Aos poucos vocês vão absorvendo essas informações. Nós vamos trabalhar em diversas situações, né, com essas citocinas, então vai ficando cada vez mais claro para vocês, tá? Mas saibam que elas são importantíssimas, né, no nosso corpo, elas que
que regem todo o nosso organismo, né? Inclusive outros sistemas que nós temos dentro do nosso organismo também são mediados, são modulados por elas. Eu assisti um curso, né, online sobre citocinas, e ali eles falavam até das doenças psiquiátricas, psicológicas, né, os transtornos, tá? Que estão todos ligados também a uma alteração do perfil de citocinas, tá? Então elas mudam, né, os seus padrões, elas mudam os seus balanços de acordo com as doenças que são estudadas, né? Então se sabe hoje que as citocinas são importantíssimas, a regulação delas, né, é importantíssima na contenção de algumas doenças, ok? Tanto pró-inflamatórias, né, tanto doenças inflamatórias como doenças supressoras do sistema imune, tá certo? Então finalizamos a aula de hoje, né, com essa parte das citocinas, mas ainda não finalizamos a imunidade inata, né? Lembrando que a gente ainda precisa ver a parte do sistema complemento, ok?